As bromélias, essas plantas em formato de roseta, já foram muito queridas no início dos anos 2000 e depois foram equivocadamente exterminadas dos jardins brasileiros por conta de um boato que envolvia a bromélia com a dengue. Mas eu estou aqui para acabar com esse boato, te incentivar e te mostrar como cultivar essa planta linda aí na sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. A bromélia é uma planta perene originária das regiões tropicais e subtropicais da América do Norte, América Central e América do Sul. As bromélias pertencem à família das Bromeliaceae, que é uma família composta por mais de 60 gêneros e 3.000 espécies de plantas. Mais da metade das espécies dessas plantas são nativas do Brasil, o que faz com que essas plantas sejam muito especiais para nós brasileiros. As bromélias podem ser terrestres, ou seja, cultivadas em substrato ou solo. Podem ser epífitas, assim como as orquídeas, que crescem apoiadas em outras plantas. Ou podem ser rupícolas, que são plantas que crescem apoiadas em rochas e pedras. Há bromélias com interesse paisagístico e há bromélias com interesse culinário, como é o caso do abacaxi. Você sabia que o abacaxi é uma bromélia? Sim, o abacaxi pertence à família das bromélias. E uma curiosidade, o seu nome abacaxi vem da junção dos termos em tupi, ibá, que significa fruto, e cati, que significa que exala cheiro agradável. E é verdade, né? O cheiro do abacaxi é inconfundível e delicioso. E o interesse paisagístico dessa planta varia de acordo com cada espécie. A espécie que a beleza principal são suas folhas, a espécie que o que se destaca são suas brácteas, que nada mais é do que suas folhas modificadas, e há espécies que suas flores são o ponto central, o que mais chama atenção na planta. Mas o que todas as espécies têm em comum é sua estrutura. Todas elas possuem suas folhas agregadas em forma de roseta. Em algumas espécies, essas rosetas são abertas, não tendo a capacidade de reter água entre elas. Porém, as demais espécies possuem rosetas com folhas imbricadas, ou seja, com folhas sobrepostas umas às outras. Além do seu posicionamento, o formato dessas folhas são em forma de calha, com a função de captar água para o tanque central, para o copinho, como queiram chamar. Bom, e é por esse motivo, por acumular água em seus copinhos, que essa planta foi equivocadamente mal falada entre 2005 e 2007, principalmente. Nessa época, as pessoas falavam que os mosquitos transmissores da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela se proliferavam nessa água que as bromélias acumulam em seus copinhos. Porém, tanto estudo realizado pela Fiocruz no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, quanto estudo realizado no Jardim Botânico de Bauru atestaram que os tanques das bromélias não são locais ideais para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Se com essa informação você já está satisfeito, já está convencido de cultivar uma bromélia, você pode avançar o vídeo para a parte que eu já te conto como você deve cultivá-la aí na sua casa. Agora, se você, assim como eu, quer saber o porquê dessa água, porquê desse tanque da bromélia não ser ideal para o desenvolvimento do mosquito da dengue, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo agora. Ju, qual a diferença da água do tanque da bromélia para a água da piscina abandonada, da água parada do pneu, nos pratinhos dos vasos? Ótima pergunta! Ao ouvir essa informação, eu também quis saber qual a diferença dessas águas. Por que a água presente no tanque da bromélia não é ideal para a proliferação desses mosquitos transmissores dessas doenças?
E eu fui buscar em alguns lugares. E nesses lugares que citaram o estudo da Fiocruz como base, como fonte da informação, cada um alegou um motivo diferente para essa água não ser ideal para a proliferação desses mosquitos. Teve lugar que alegou que essa água do tanque da bromélia não é ideal para a proliferação do mosquito porque a água da bromélia é suja e que os mosquitos transmissores dessa doença gostam de se desenvolver em água limpa. E ainda afirmou que as folhas, as flores, os frutos secos, o cocô de passarinho que cai ali no tanque da bromélia transformam essa água em uma água nada ideal para a proliferação desses mosquitos. Outro lugar que utilizou o estudo da Fiocruz como fonte de informação afirmou que conforme a bromélia vai se nutrindo, se hidratando, ela vai acidificando a água do copinho, o que acabava tornando essa água imprópria para a proliferação das larvas do mosquito. E o terceiro lugar que eu vi que utilizou esse estudo da Fiocruz como fonte de informação alegou que a bromélia soltava uma enzima nessa água que impedia o desenvolvimento das larvas. Ao ouvir a primeira motivação, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque eu pensei assim, da mesma forma que cai folhas, flores e frutos secos, cocô de passarinho na água da bromélia, também cai na água parada no pneu, no pratinho do vaso, na piscina abandonada, não é mesmo? Então não fazia muito sentido para mim só essa informação sem um complemento ou alguma informação adicional a essa. Então, a partir de todas essas informações diferentes de um mesmo estudo, fui atrás do próprio estudo da Fiocruz para entender se todas essas afirmações eram verdadeiras ou se não todas, quais eram verdadeiras, para trazer aqui e esclarecer de uma vez para vocês. Eu não encontrei o paper propriamente dito, mas encontrei duas matérias referentes a esse estudo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma datada de fevereiro de 2007 e outra datada de janeiro de 2010. Destaquei duas informações dessas matérias para a gente ver junto. Vem comigo! Começando pela matéria de 2007, ela informa que, segundo um estudo realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, em locais de interface entre o ambiente urbano e o silvestre, como parques e encostas de morros, as bromélias não possuem um papel importante na proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito vetor do vírus da dengue. Então, em um período de um ano, foram monitoradas 156 bromélias no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E em um total de 2.816 formas imaturas de mosquito coletadas, apenas 0,07% eram Aedes aegypti e 0,18% eram de Aedes albopicus. Não sei se é a pronúncia correta. Sugerindo que as bromélias não são um problema epidemiológico como foco de propagação ou persistência desses vírus. Beleza, até aqui entendido. Agora, por que o mosquito Aedes não consegue se proliferar, não consegue se desenvolver na bromélia? Vamos ver o que a matéria nos diz. Segundo o entomólogo Ricardo Lourenço, foi verificada a prevalência de espécies de Culex, que não são transmissores dessas doenças, porém sugam animais de sangue frio. E o grande número desses insetos desse gênero Culex, indica que a invasão de Aedes nesse espaço não é simples, porque o Aedes teria que competir com insetos mais adaptados a esse ambiente. E no último parágrafo, informa que o próximo passo da pesquisa é investigar a incidência de larvas do Aedes em bromélias localizadas em ambientes exclusivamente urbanos, porque esse estudo foi realizado no Jardim Botânico e como a matéria disse lá em cima pra gente, que a gente viu, o Jardim Botânico é um local de interface de ambiente urbano e ambiente silvestre. O que significa isso? Que é um ambiente com pouca interferência urbana, ou seja, há boa parte de preservação. Já na matéria datada de 2010, que comenta o mesmo estudo realizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu quero destacar o último parágrafo.
onde diz que pesquisadores reafirmam que o baixo número de larvas de Aedes aegypti encontrado pode estar correlacionado a uma competição acirrada por habitat de oviposição com insetos mais adaptados à água da bromélia. Lembra que a gente falou do gênero Culex? Então. E ainda reafirmaram que é necessário investigar a fauna de mosquitos encontradas em bromélias mantidas em ambientes domésticos, ou seja, nas casas e quintais. E faz mesmo sentido eles quererem analisar essas bromélias cultivadas em regiões exclusivamente urbanas, não é mesmo? Será que esses outros insetos que competiram com a Aedes lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro está presente na zona estritamente, exclusivamente urbana também? Porém, como é possível observar, até 2010 eles não tinham realizado esse estudo na zona urbana. Eu procurei aqui, tentei achar esse estudo para ver se depois de 2010 eles tinham realizado, eu não encontrei nada. Então, se alguém que está assistindo esse vídeo já viu esse estudo realizado em zonas urbanas, né, analisando a proliferação do Aedes aegypti em bromélias em zonas estritamente urbanas, deixa aqui nos comentários que a gente vai fixar esse comentário aqui no nosso vídeo para que todo mundo tenha acesso a essa informação, combinado? E o estudo realizado no Jardim Botânico de Bauru é muito parecido com esse estudo que a gente acabou de analisar. De 5.820 larvas coletadas, foi encontrada apenas uma larva de Aedes aegypti e 5 larvas de Aedes albopicus. De novo, não sei se essa é a pronúncia correta. Também foi observada a prevalência de larvas presentes ao gênero Culex e também afirmou que pode haver competição dessas larvas com as larvas do Aedes. Um pouco mais para baixo, conseguimos verificar que eles afirmam que a microbiota existente nos reservatórios das bromélias inclui predadores naturais de mosquitos, como o Aedes, além da competição entre Aedes e espécies mais adaptadas ao reservatório das bromélias. E ainda diz que em bromélias localizadas em ambiente urbano, essas condições podem não estar presentes, permitindo assim a procriação de larvas de Aedes. Ou seja, deixa no ar que também seria interessante fazer um estudo nas zonas urbanas para ver se essa microbiota realmente é existente, se realmente nas zonas urbanas existem esses predadores, existem essa competição. Ou seja, pessoal, tá o estudo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o estudo que eu trouxe para vocês realizado no Jardim Botânico de Bauru afirmam que a baixa presença do mosquito Aedes aegypti nas bromélias localizadas em regiões com pouca interferência urbana foi devido à competição no habitat de oviposição, ou seja, insetos do gênero Culex está mais adaptado à água da bromélia, por isso se desenvolvia melhor e mais rápido, prejudicando o desenvolvimento do mosquito Aedes. E ainda é importante falar que esses dois estudos, tanto do Rio de Janeiro quanto de Bauru, afirmam que seria muito importante fazer um estudo em zonas exclusivamente urbanas para ver se essa microbiota é igual, se existe essa competição também nas zonas urbanas. Bom, mas enquanto esses estudos não vêm para comprovar que as nossas bromélias não têm nada a ver com o mosquito da dengue, fui buscar informações de quem entende. E a bióloga e pesquisadora da Emater, Maurícia de Fátima Carneiro, em uma entrevista esclarecedora para o Globo Rural em 2015, informou que o tanque da bromélia, da forma como ele é composto, da forma como ele é feito, forma uma microbiota ideal para insetos, aranhas, pequenos animais como anfíbios e répteis. E esses animais, ao utilizarem essa água, transformam a água da bromélia de água limpa para suco orgânico. E segundo a pesquisadora da Emater, o mosquito transmissor da dengue não tem um bom desenvolvimento no suco orgânico.
Compreendido? Agora sim, esclarecido. Por isso, cultive a sua bromélia sem medo. Mas se você for um indivíduo muito desconfiado, você pode pingar 3 gotinhas, com conta-gotas mesmo, de água sanitária no tanque da sua bromélia. Assim, com certeza, você extinguirá qualquer chance de proliferação de larvas. Claro que eu vou deixar o link de cada referência que eu usei aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, se você quiser ler essas informações na íntegra, é só clicar nos links disponíveis na descrição abaixo. Ok? Gente, vocês têm que cultivar uma bromélia na casa de vocês. Olha que planta exuberante! E além de lindas, elas são resistentes e importantes para o equilíbrio ecológico. Elas são importantes para o equilíbrio ecológico porque elas fornecem abrigo e água para alguns animais, como insetos, aves e mamíferos pequenos. Não podemos deixar essa planta se extinguir. Você não sabe como cultivá-la? Então não seja por isso que você não vai ter uma bromélia aí na sua casa. Vem comigo! Deixa eu te contar, a bromélia gosta de um clima quentinho. E como é característico das plantas tropicais, as bromélias gostam de um clima úmido, de uma boa umidade no ar. Mas, gente, há muitas espécies de bromélia. E dentre essas 3.000 espécies, há espécies de sol pleno, de meia sombra e de sombra. Sim, a maioria das espécies são plantas de sombra e meia sombra, mas tem bromélia de sol pleno também. É importante dizer que tanto as bromélias de meia sombra quanto as bromélias de sombra precisam de bastante claridade. Elas não se desenvolvem em ambientes muito escuros. Quanto mais claridade ela receber, mais coloridas, mais bonitas elas ficarão. Como saber se a bromélia que eu quero comprar é uma planta de sombra, meia sombra ou é uma planta de sol pleno? Claro que fazendo uma pesquisa rápida na internet é possível verificar qual é a luminosidade ideal para cada espécie. Mas vamos supor que você esteja num garden ou num viveiro e as plantas não têm essa identificação de qual luminosidade é ideal para cada uma e você também não quer ficar perguntando toda hora para o vendedor. Será que é possível só de olhar para a planta identificar se ela é de sol pleno ou se ela é de meia sombra ou sombra? Sim, a regrinha que eu vou comentar com vocês serve para grande parte das bromélias, se não todas. As plantas de meia sombra e sombra são plantas com características mais delicadas. Na verdade, são plantas mais delicadas. São plantas mais sensíveis aos raios solares. Então, normalmente, suas folhas são mais finas e alongadas. São mais finas tanto na largura dela, na área foliar, quanto na espessura. Normalmente suas folhas têm tons de verde e normalmente são verde mais escuros. E raramente possuem a borda de suas folhas serrilhadas, como essa, ó. É lisinha a borda das folhas, não tem aqueles espinhos, sabe? Já as bromélias de sol são plantas mais rústicas, com um aspecto mais duro. Suas folhas são mais largas, coriáceas e mais duras também. Olha, até quebrou aqui. O grupo das bromélias de sol pleno é um grupo de plantas com plantas mais coloridas. Suas folhas são mais coloridas. Há folhas amarelas, rosas, vermelhas, laranjas, arroxeadas, prateadas, enfim. Além disso, é muito comum as bromélias de sol terem folhas serrilhadas, com as bordas serrilhadas, como essa daqui. Mas claro, gente, caso permaneça alguma dúvida, antes de comprar, vale a pena se certificar se a sua espécie, se a espécie que você está adquirindo é uma planta de sombra, meia sombra ou sol pleno. E depois que você já comprou e se certificou qual luminosidade é ideal para sua bromélia, para você não errar no local que você vai colocar a sua planta, tenha em mente que bromélias de meia sombra e sombra devem ser cultivadas em locais que recebam muita claridade mesmo, e se possível 1 ou 2 horinhas de sol fraquinho, ou sol fraquinho da manhã ou sol fraquinho da tarde. Se elas receberem esse sol, elas vão ficar muito contentes, mais viçosas. Já as bromélias de sol pleno devem ser cultivadas em locais
que batam no mínimo 4 horas de sol por dia. E aí esse sol pode sim ser o sol do meio-dia, não tem problema, essas plantas já estão acostumadas a esse cenário. Mas Ju, o que acontece se eu errar na luminosidade? Bom, se você cultivar bromélias de meia sombra e sombra no sol pleno, suas folhas queimarão e ela desidratará muito rapidamente. Dependendo da área foliar queimada, pode ser que a sua planta não consiga reverter o quadro e acabar morrendo. E se você cultivar a sua bromélia de sol pleno em um ambiente só com claridade ou 1 ou 2 horas de sol fraco por dia, sua planta ficará descaracterizada, ela perderá sua cor, seu colorido, ela estiolará, ficará meio esquisitona, além de não conseguir produzir flores. Assim, identifique qual é a claridade ideal para a bromélia que você quer adquirir, para que você consiga garantir um bom local para ela se desenvolver bem e ficar bem linda e saudável aí na sua casa. Acredito que encontrar o local ideal para cultivar a sua bromélia seja a parte mais difícil e mais trabalhosa no cultivo dela, de tão fácil e tão poucos cuidados que essa planta exige. As bromélias são plantas que não utilizam muito das suas raízes para a absorção de água e nutrientes igual às demais plantas. A parcela da nutrição feita através das raízes é muito menor quando comparada à parcela de nutrição proveniente dos tanques, dos copinhos ou até mesmo do ar. Sim, há espécies de bromélias que não têm esse tanque e conseguem capturar, absorver umidade do ar. Então, qual substrato eu devo utilizar para cultivar a minha bromélia? Bom, para espécies terrestres, você pode cultivá-la em um substrato composto por uma parte de terra de jardim e uma parte de substrato para orquídeas. Você pode também cultivar apenas no substrato para orquídeas, ou até mesmo, se você quiser, você pode adquirir um substrato pronto específico para as bromélias, como esse daqui. Vou deixar o link desse substrato aqui embaixo na descrição, caso você se interesse por ele. No entanto, para bromélias epífitas e rupícolas, elas podem ser fixadas em troncos de árvore que funcionam muito bem. Como comentei no vídeo da orquídea, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição, vale muito a pena você assistir. Mas lá nesse vídeo eu comentei que para você fazer a transição de uma muda que veio com substrato para fixá-la na árvore, é recomendado que você envolva suas raízes com esfagno úmido, para que elas não sintam muito essa transição e vá se acostumando aos poucos. Apesar de que a bromélia é mais rústica do que as orquídeas. Há espécies como as tilândsias e a barba de velho, elas são capazes de absorver e captar água do ar, acredita? Ou seja, se você for cultivar a sua bromélia em vaso, você não precisa ficar muito preocupado em oferecer um solo muito elaborado, muito rico em matéria orgânica. Ela não é exigente em solo ou substrato. Porém, se você for cultivar em vaso, certifique-se que esse vaso tem furo embaixo e utilize na camada de drenagem materiais pesados, tipo pedaço de tijolo quebrado ou telha quebrada ou até mesmo brita, porque o substrato ideal para as bromélias é mais leve. E a bromélia é uma planta grande que acumula água, então ela tende a ficar cada vez mais pesada. E se esse vaso não tiver um peso ou se ele não for pesado, pode acabar tombando o vaso e prejudicando até o desenvolvimento da sua planta. O substrato para as bromélias, além de ter a função de oferecer umidade e nutrientes, ele tem a função de dar suporte para a planta se fixar no vaso. Ah, já ia me esquecendo. As bromélias de tanque que acumulam água nos seus copinhos precisam ser fixadas de forma ereta, na posição vertical. Isso, lembra que eu falei para vocês que as bromélias se nutrem muito pouco através das raízes? Então,
A maioria das espécies se nutrem através dos copinhos e pelas suas folhas. Por isso, tanto a rega quanto a adubação das plantas devem ser feitas pelas folhas, abastecendo esse copinho. Por isso, se as bromélias estiverem tombadas, elas não conseguirão manter água no copinho, ressecarão e morrerão. Com relação à rega, as bromélias cultivadas em substrato ou no chão, diretamente no solo, você pode irrigar o solo. Porém, para todas as bromélias, inclusive essas cultivadas diretamente no chão, no substrato, devemos nos concentrar na rega das folhas. E se a bromélia tiver o tanque, esse tanque dela tem que ser mantido sempre cheio. Evite o excesso de água nas raízes. Elas não gostam de excesso de água nas raízes, porém gostam de umidade no ar. Por esse motivo, se o tempo aí na sua região ficou um pouco mais seco, você pode diminuir o tempo entre as regas ou até mesmo borrifar água em suas folhas entre regas. Elas vão adorar. Por ter que manter esse tanquinho da bromélia sempre com água, ela é uma ótima companheira para as orquídeas, porque elas elevam a umidade do ar, o que é ótimo para elas. A bromélia não é exigente em adubação, é uma planta rústica que produz muito com pouquíssimo recurso. Para uma adubação mais eficiente, é recomendado fazer adubação foliar ou diretamente no tanque mensalmente. Para adubação foliar, você pode diluir bocache, humus de minhoca ou adubos líquidos em água e borrifar em suas folhas. Ou você pode salpicar um pouquinho de humus de minhoca ou bocache diretamente no copinho. E, gente, é salpicar mesmo, igual a gente faz com o sal para temperar os alimentos. Pegue o adubo com a ponta dos dedos para não exagerar. E essa adubação é uma adubação muito benéfica para a planta e para o meio ambiente, porque adubando a água dos copinhos aumenta a acidez dessa água, o que a torna imprópria para a proliferação dos mosquitos. A bromélia é uma planta que, quando floresce, ela morre, é inevitável. Porém, ela é uma planta muito generosa. Quando ela floresce, ela emite brotos novos junto à sua base. E para multiplicá-la é muito fácil. Basta esperar que esse broto atinja no mínimo a metade da altura da planta mãe, destacar esse broto e plantá-lo em substrato. A maioria das espécies de bromélia costumam dar esse broto filho, principalmente as espécies de porte menor. A bromélia imperial, por exemplo, é uma planta muito grande, ela não costuma dar brotos novos, mas em compensação, ela demora 10 anos para atingir a sua maturidade e dar flores. A bromélia não é exigente em poda, é necessário apenas fazer a poda de limpeza, ou seja, retirar hastes e folhas secas. E outra poda necessária é quando a planta mãe começa a morrer. Você deve fazer essa poda por 2 motivos. O primeiro motivo é que você direcionará a água e os nutrientes para os brotos novos. E o segundo motivo é que com a planta mãe seca, ela pode servir como local de proliferação de insetos, tendo em vista que ela não é mais um microambiente saudável para a fauna e se tornará um reservatório como outro qualquer. Então, se a sua planta-mãe está morrendo, pode. Gostou de saber um pouco mais sobre as bromélias? Tinha separado aqui espécies de meia sombra, sombra e sol pleno para mostrar para vocês. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, vou parar aqui nos cuidados. Mas eu quero saber, você gostaria que eu gravasse esse vídeo com a indicação de espécies de bromélias, indicando qual luminosidade cada uma gosta? Se você gostaria, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu gravo esse vídeo aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Essa é a melhor forma de você nos incentivar a trazer mais e mais conteúdos aqui para você. Desde já, eu agradeço a sua companhia e a sua participação. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Beijo!